Eu salvo o santo povo de Deus, sua santa paz do Senhor. Vem mais uma vez em nome do Senhor dos Exércitos, deixar uma palavra para todos os povos, toda a língua, todo homem que, ou que seja cristão, ou que não seja, ou que seja ateu, ou que seja qualquer uma vivente do planeta. Eu venho em nome dos Seus Exércitos deixar aqui no livro de Mateus capítulo 23, versículo 8. Vou ler até o 8 até o 12, versículo 12. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber que Cristo, todos vós sois irmão. Aqui, ó. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Nem vós chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre de vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus por essa palavra. Vamos ler aqui ao 23, né? Até o 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimas ao hortelã, o edros e caminho e despreza o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia. De dia e a fé deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos que, quais um mosquito engule-se um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o interior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também exterior fiquem limpos. Vamos ver o 16. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de todas imundície. Glória a Deus por essa palavra. Aqui está falando no versículo, capítulo 23, versículo 8, aqui, ó. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, e sabeis que o Cristo e todos vós sois irmão. Deus está dizendo que nós todos somos irmãos. Por mais sabedoria que você tem na terra, tem adquirido, conhecimento de todas as línguas, de toda a ciência, dependendo se seja evangélico, que você não seja, que seja ateu, mas a boca de Deus diz que nós somos todos irmãos. Porque geralmente quando nós chegamos a criança, começa desde pequeno, ir para o jardim, começa ali ter uma professora, né? Ali para passar a instrução, a ensinar a vogais, começa o menino a aprender ali que aquela professora vem ensinar. E não é diferente, ele se vai ali, passa pelo jardim, vai para a terceira série, quarta série, e vai se produzindo para o segundo grau, e chega, cada etapa tem um mestre a ensinar. Porque é inevitável você, para conquistar algo no mundo material, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar. Para você ter um médico, você vai ter que estudar. Para você ser um cientista, você vai ter que passar por esse processo de estudo. Para você ser um juiz, você vai ter que passar. Para você ser um advogado, para você ser um empresário, para você ser um rei, um príncipe, você vai ter que estudar. É inevitável, você vai ter que passar por esse processo. Mas, de tudo isso é dom de Deus, que Deus deu para os homens que estão de frente, para ensinar. Porque às vezes, nós precisamos, às vezes entra em nós, quando nós começamos a autoproduzir a sabedoria, a ser reconhecido, às vezes mundialmente, como tantos homens que têm escrito, assim eu vejo assim,
ganha até prêmio como o homem mais da letra, ganha tantos prêmios como o homem ganha na terra, se exaltando, e às vezes nós olhamos que cada um, nós mesmos, faz um se exaltar, se fugindo da presença de Deus. Porque a palavra de Deus fala que ninguém na terra quer ser mestre que um só. Que é mestre que é Jesus, porque Jesus veio ministrar a terra. Jesus, ele foi na simplicidade, ele como um rei, como dono de tudo, se humilhando diante do pecador. Deus se fez um filho a ensinar a humanidade, a ensinar ao homem não furtar. É isso que ele veio ensinar. Ao homem não adulterar. É isso que ele veio, porque Israel, Deus chamou Israel para um propósito. Desde a época de Moisés, Israel abandonava o mandamento. Ao homem não matar. Ao homem não cobiçar a mulher do teu próximo. Ao homem não levantar falso testemunho. Ao homem honrar teu pai e tua mãe. Tudo que tu vê na terra. Morte. Todas as nações fazem. Derramamento de sangue. Adultério. Isso é para toda a alma vivente. Furto. Tu vê que você não tem paz em lugar nenhum na terra. O homem tem desonrado teu pai, matado o pai, filho tem matado mãe, mata filho, nora, cubita nora com gerro. Então, é tudo uma transgressões, e a palavra de Deus condena todo esse tipo de prática. Não é eu que estou falando, é a palavra que fala. O homem tem desviado a sua mente para as coisas terrenas, esquecido do seu Criador. Mas eu vejo que o homem tem esquecido do seu Deus, esquecido do teu próximo. O homem tem esquecido a palavra de Deus, que Moisés falou para não fazer o seu Deus em vão. E ali o homem faz um bezerro de ouro, né? E adora. E Jesus falou que nem só do pão viverá o homem, sim da palavra que sai da boca de Deus. O homem tem buscado os conceitos da terra, conceito da sua mente, e caindo no laço da morte. Porque Jesus veio para tirar você do laço. Jesus veio arrancar a sua família do laço da morte, da ira divina. Então a palavra de Deus fala, o mestre veio, ele veio na prática. Ele pregou na prática e viveu na prática. E ele fala não fazer hidro, e a terra cheia de mais e hidro. Então é um rei que governa uma nação, ele veio para governar a vida de toda a humanidade. Que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E no sábado era uma sentença que dava no sábado. Ele abriu o livro. O sacerdote abriu o livro e ensinava as leis, ministrava as leis, ministrava o propósito de Deus para a vida humana, dos mandamentos, das leis espirituais, do ensinamento, de um homem ter um caráter de Deus. É para isso que Jesus veio. Jesus veio para ensinar a terra. No sábado não podia comer. Jesus foi lá e era pena de morte, mandou os filhos na seara, mandou os discípulos ir lá pegar espiga de milho. E ele foi lá pegar a espiga e eles começaram a interrogar ele. É lícito comer no sábado? Jesus falou, eu quero misericórdia, não sacrifício. Então no sábado era pena de morte. Jesus veio para mudar os mandamentos. No sábado, se você entrava no templo, se você entrava no templo enfermo, você não podia, você ficava 7 dias. Levar você a 7 dias sacrifícios, animais pela tua vida. Você não podia tocar em morto. Hoje você entra no templo, você é curado. Hoje você é ressuscitado no templo. É isso que Jesus veio mudar na terra. Aonde que Jesus passou, ele ressuscitou, ele curou. Nós precisamos entender que Jesus não mudou nada. Jesus só veio tirando o jugo dos nossos ombros. E se tua esposa nascesse o filho, ela era impura. E se tivesse naquele dia, você não podia deitar perto dela, que ela era impura. Jesus veio para mudar. Você não podia comer carne de porco, carne de boi. Não podia comer camarão. Então tem homens na terra que ainda vivem esse jugo da lei de Moisés. Mas Jesus deixou. Em Mateus capítulo 15, versículo 19. O que contamina é o que sai de dentro. Prostituição, adultério, maquinação contra o seu próximo. Isso que contamina ao homem. Tu vê que
tantas maldades que tem sobre a mente humana. Como é que o homem vai estrupar uma criança de 1 ano? Como é que o homem vem estrupar, matar uma criança? Como é que o homem vem, o maníaco, e fica esperando como uma cobra para poder estrupar, matar aquela pessoa? Como é que eu vejo tantas coisas, calamidade na terra? E eu vejo estrupo, o homem bebe. A obra de Deus é para arrancar o homem, pega o volante do carro, a moto, sai atropelando todo mundo. É para isso que Jesus veio, para mudar o caráter da humanidade. Ele veio para transformar o caráter. Não é mudando de governo, não é mudando de... botando outros homens lá. É invocar os mandamentos de Deus para a terra. É saber que quando a palavra de Deus aponta, como está escrito no livro de Juízes, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, quando Israel abandonava o mandamento, Deus mandava praga sobre Israel. Porque os mandamentos é uma lei espiritual, porque pegava a arca da aliança, botava de frente a batalha de guerra, destruía aquela nação que matava, que adulterava, que furtava o povo de Deus. Então não é diferente, Deus não vai fazer um propósito e vai abandonar porque o homem teve conhecimento na terra, esqueceu do propósito, mas Deus não esqueceu. Porque ele não esqueceu, se ele me faz lembrar, ele vai fazer você lembrar dos mandamentos dele. Porque o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado, não sou eu. Eu só tenho que profetizar. Como Ezequiel estava naquele vale dos ossos secos. E aquele ossos não tinham ouvido, osso seco. Ouve a palavra de Deus, mas os ossos não ouvem. Mas a profecia que sai da minha boca vai fazer você ouvir que Jesus é mandamento. Em João capítulo 14, versículo 21, que Jesus narra claramente: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é amado do meu Pai, eu vou manifestar nele. O que eu acho mais engraçado é que o que disciplina uma casa é sempre o pai. Olha aqui, ó, Deus traz o filho como mestre e Deus assume no versículo 9 aqui, ó: e ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Será que o ensinamento que o teu pai tem dado até hoje, ou meio religioso, ou que você seja ímpio, ou que você seja ateu, qualquer homem da terra, será que o ensinamento que nós recebemos dos nossos pais está com Deus? Porque a palavra de Deus fala aqui, ó, no versículo 9, ó: ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Mas eu tenho algo a dizer para você. Deus é mandamento. Deus é mandamento. Jesus é mandamento. Moisés jejuou 40 dias, 40 noites e subiu 2 vezes. Jesus só subiu 1 vez. Porque ele mesmo deu a visão a Moisés. Ele não precisava descrever, que ele já sabia que estava escrito. Porque ele é Deus que se fez filho. É o verbo que habitou em nós, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Então eu vejo aqui a palavra que é no versículo 12 que fala aqui, ó: e que assim mesmo se exalta, será humilhado. E o que assim mesmo se humilha, será exaltado. Quando você rouba a glória de Cristo, a glória de Deus, você está se exaltando. Eu só posso dizer que aqui nada eu sou, mas que o Espírito Santo é que produz a palavra para ministrar. Nada eu posso me guardar de nada, porque uma palavra de Deus diz, como está escrito lá no livro de Números capítulo 16, versículo 30, que Deus abriu uma boca quando o homem que se levantou, quando Moisés, a família de Corá, Deus abriu um buraco e engoliu aquela família. Porque quando Deus chama o profeta, é Deus que garante o profeta, não é o profeta que garante ele. É Deus que me contempla a falar, ele que me guarda. E depois ele desceu o fogo do céu, consumiu 250, e depois ele matou mais 14 mil. Porque o homem, quando começa a buscar Deus, como Ezequias, andava no capítulo 18, versículo 6, que ele andava nos mandamentos do Senhor, não apartava nem para a direita nem para a esquerda. E ali ele orou no capítulo 19, essa é 2 Reis, capítulo 19, 2 Reis. No 14 e no 35 ele matou um anjo só, matou 185 mil homens. Não é eu que guerreio a minha guerra. Não é eu que posso dizer que eu me guardo.
Deus se fez para se guardar. Aquele que habita nas esconderijos do Altíssimo, da sombra do Onipotente, descansará. Então, você tem que pregar descansando, saber que você tem o seu guardador. Você tem que crer que você for lá para os confins da terra pregar para o muçulmano, para o homem-bomba, e antes de você chegar lá, Deus já paralisou todo espírito que está sobre a mente daqueles homens. Deus já paralisou todo espírito de toda potestade, de todo homem, porque tudo se formou pela palavra dele. E tudo é manifestado pela palavra dele. E o que eu acho mais bonito que os homens no passado, a coragem que Elias chegou um exército para pegar ele, no capítulo 2 Reis, capítulo 1, versículo 10, se eu sou varão de Deus, dessa fogo do céu, consuma esse exército. É saber quem comanda pela profecia o fogo e a água se chama Senhor dos Exércitos. Todo homem que respira na terra é movido pelo Espírito de Deus. E todo homem tem que ser paralisado pela palavra de Deus. Porque Jesus, a palavra de Deus fala. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 10, que fala que todo joelho e toda língua se confessar que só o Senhor é Deus. Porque todo homem que tem joelho, todo homem que tem língua. O que eu acho mais lindo em Gênesis 11, que Deus era só língua e Deus tocou na Torre de Babel. Cada nação fala sua língua diferente. Mas nós precisamos entender que a palavra que fala aqui, ó, no 12, ó, e o que assim mesmo se exalta será humilhado. Deus manda você que está se exaltando na terra, como está escrito no livro de Ezequiel capítulo 28, que ele fala que o homem quer ser mais sábio que Daniel, se senta no trono de Deus. Eles não são Deus, eles são homem. O homem não deve buscar conceitos se não for de joelho, buscar propósito se Deus não revelar. Que quando você busca os seus conceitos de ensinar ou de falar, você está buscando, roubando a glória de Deus. Porque a palavra diz que Jesus é o mestre e nós somos todos irmãos. Aqui, ó. Se largar o conhecimento espirituais, você está afastando do seu Deus. Aqui, ó. O que, ó, assim mesmo se exalta, será humilhado. E o que assim mesmo se humilha, será exaltado. Deus mandou humilhar e eu você também. Porque Deus fez esse livro para governar os filhos na terra. Aqui ele fala aqui no versículo 23, aqui, ó. Ai de vós, escriba, fariseus hipócritas, pois que dizima hortelã e odres, e o caminho e a desprezais. O mais importante da lei é o juízo e a misericórdia. E dia e a fé deveis, porém, fazer esta coisa e não imitir aquelas. Por que Deus está falando? Não desprezar a lei nem o juízo. O juízo de Deus, Deus é justo. Se o cara mata, é punido. Se o cara rouba, é punido. Deus é justo. Se o cara pega suborno, é punido. Deus é justo. Não tem essa de eu pagar, dar presente, pegar suborno. A palavra de Deus fala sobre suborno. Não tem essa de eu ser o escalão de ser o homem mais rico, porque às vezes você foge da lei de Deus, do juízo de Deus, mas Deus, no mundo espiritual, é o que governa o material. Deus fez no capítulo 4 de Daniel, ele fez o rei porque estava se exaltando, o reino é meu, tudo é meu. Ele botou 7 anos pastando, mudou o destino dele, o coração dele, pastando com os animais. Está Daniel, capítulo 4. No livro de Daniel, capítulo 4. Então, nós precisamos entender que tudo foi feito para manifestar o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis de todo o universo. Então, às vezes, a exaltação tem que ser do espiritual, do Pai, Filho e espiritual. Por isso que ele fala, ninguém na terra quer ser mestre e ninguém na terra quer ser pai, que um só que é pai, que é Deus. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó, no livro no 23, ó, versículo 23, aqui, ó. Capítulo 23, versículo 3. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizima a hortelã e edros, e caminha e despreza os mais importantes da lei e o juízo e a misericórdia e da fé deve, porém, fazeis estas coisas e não imitir aquelas. É porque Deus é lei.
Eu acabei de falar, que Deus é lei. Você não pode virar as costas. Cada um tem que ser punido pelo teu ato, porque Jesus fala no Mateus capítulo 5, versículo 38, olho por olho, dente por dente. Então, aqui no 27, ele fala: ai de vós, escriba, fariseus, hipócrita, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados e que por fora realmente parece formoso, mas interior está cheio de ossos de mortos e de todas a imundície. Porque aquele que não quer Jesus é inevitável. Ele está dizendo que nós somos um sepulcro caiado. Porque quando você vira as costas para a lei, quando você cria as suas ideias e não busca a entender que Jesus veio para um propósito de ensinar a humanidade, de ensinar o povo a chegar até Deus. Porque Jesus fala na sua palavra, ele ensina, né? Em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem meus mandamentos e guarda é amado do meu Pai. Ele ensina a forma de você viver. Porque é da arca, ele pegava a arca da aliança, tinha a tábua dos mandamentos, que fala não adulterar, não matar, não furtar, não. E ali o povo fazia, o ímpio fazia. Então o mundo sempre foi ímpio. O homem fala justo, o homem sempre fez a obra de iniquidade, desde Adão. Porque como está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 7, que ele fala que todos transgrediram a lei como Adão. Então o mundo tem vivido os conceitos humanos. Como Apocalipse fala, capítulo 14, versículo 12, aquele que tem meus mandamentos e guarda é amado do meu Pai. Eu vou manifestar nele. Então eu preciso entender que Deus, Jesus é mandamento. E que nós temos que buscar toda a humanidade, que você não seja evangélico, que você seja ateu, ou seja qualquer dominação. Ou que seja qualquer parte do mundo. Ou que seja um maior cientista do mundo, ou o maior letrado do mundo. Deus é mandamento. Eu vou deixar uma palavra aqui. Deus, tu és o Pai da nação. Tu és o Pai do universo. Tu és o Deus que amaldiçoou e abençoou, bendito que vem no nome do Senhor. Deus socorre o mundo. Socorre a mente, liberta a mente do mundo, tira esse espírito da serpente, esse espírito de iniquidade do homem estrupador, do homem furtar, do homem estrupar a criança, meu Pai, de homem botar tributo, do homem só pensar na sua casa. Deus transforma nosso coração, transforma nossa mente. Cai por terra, Pai, todo espírito de rebelião, meu Pai, que a sua palavra diz que nós temos que amar nosso Deus, nosso próximo nós mesmos. Nos consagra nós com esse espírito. Consagra a terra, arranca de nós o coração de pedra, arranca de nós todo ensinamento humano, e venha um mestre sobre o mundo, manifestar na vida do rei, na vida dos príncipes, na vida do sacerdote, na vida de toda autoridade, na vida de todos os empresários, de todos os homens do campo, de todos, Pai, de todos lavrador, de todo cientista, mas cai por terra todo espírito das trevas, todo espírito de iniquidade, todo espírito de rebelião às suas leis e seus mandamentos. Deus, nos perdoa nossos pecados. Mas vem sobre nós o teu reino pelo nome de Jesus. Amém. Amém.